Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como é realizado o controle das medições, né, o controle de qualidade das medições que a gente deve tomar e que a gente deve fazer no laboratório, né, medições que algumas delas diárias, 2 vezes por semana, como que funciona esse controle? Bem, a primeira coisa a se fazer, né, eu estou logado como embriologista no nosso ambiente de testes, você deve vir aqui em cadastros e cadastrar seus aparelhos e salas, certo? Então você vai clicar aqui, aparelhos e salas, eu tenho isso aqui cadastrado, tá? Esse sempre é o botão de edição, esse botão de exclusão. Eu vou vir cadastrar um novo, cadastrei, eu coloco a descrição daquele aparelho e aqui, né, aparelho ou sala, tá? E aqui o tipo, eu tenho que vincular ele a um tipo, isso aqui é o mais importante. Então, por exemplo, se eu estiver cadastrando, né, o meu laboratório ele tem ali três salas, uma sala de andro, uma sala de êmbrio e uma sala de criopreservação. E eu preciso de medir temperatura e umidade, por exemplo, 2 vezes ao dia em todas. Então, eu vou cadastrar sala de andro e ele é um tipo Q, sala, laboratório ou sala. Porque quando eu coloco ele como esse tipo, lá no meu controle, que é aqui na lateral, vocês vão ver aqui, quando eu abrir, ele vai estar lá, a minha sala de andro, de embro e de criopreservação, com as medidas obrigatórias diárias, ok? Se eu estou cadastrando uma geladeira, tá? Então ela é freezer ou geladeira, né? Um suporte de tubos. Então eu coloco como suporte de tubos, é aquela temperatura que a gente tem que medir, mesa aquecedora. E eu posso também cadastrar aqui aparelhos sem medições, então pipetadores. E eu coloco que ele é sem medição. Para que eu vou cadastrar isso aqui, se ele não tem medição? Para eu ter um controle da periodicidade, por exemplo, de manutenção. Eu coloco a data de vencimento dessa manutenção. Então é só preencher esse campo, se atentar, né, pelo tipo aqui. Detalhe, pessoal, nível de nitrogênio, tá? Em bancos de criopreservação, os botijões. Você não cadastra aqui, tá? Os botijões de criopreservação, eles são cadastrados aqui no menu lateral, botijões, certo? Banco. Então lá, uma vez que você cadastrou seus bancos lá, ele já vai aparecer para fazer aquelas medidas de nível de nitrogênio. Então você não precisa cadastrar aqui, tá? Então, quem que é o setor responsável pelaquela medição, tá? Que você está cadastrando? Número de série, empresa, periodicidade de manutenção. Esse aqui é aquele índice de variação, né? Aceitável, alguns aparelhos possuem esse índice de variação, se você quiser colocar. Data de vencimento, a clínica, que às vezes você tem mais de uma unidade, então você conseguir separar, né? Eu tenho uma unidade em Belo Horizonte, eu tenho uma outra unidade em Contagem, por exemplo. Então, eu vou separar as minhas unidades, porque eu tenho lá o meu controle lá em Contagem, eu tenho meu controle aqui em Belo Horizonte. Aqui você pode selecionar o laudo da manutenção, certo? Adicionar um laudo PDF ou imagem e salvou, beleza? Uma vez cadastrado, depois que você cadastrou, quando você vier aqui no menu lateral, controle de qualidade, certo? Controle de laboratório, tudo que você cadastrou vai aparecer aqui. Você seleciona a sua unidade, caso tenha mais de uma na sua clínica, e aí é o que eu tenho, né? Controle de laboratório, embriologia. Então ele vai trazer aqui, ó, as incubadoras que eu tenho, pH, O2, CO2, temperatura, 2 vezes ao dia, ok? Pessoal, se eu coloquei que eu tenho que medir de manhã e à tarde, eu entrei de manhã, coloquei as medidas, salvei. A hora vocês vão ver que eu não tem como mexer, tá? A gente não pode fazer cadastro retroativo, certo? Então, medi, salvei. À tarde eu entrei novamente, medi, salvei. Se quiser alguma observação, está aqui. Todos eles, então as incubadoras estão aqui, certo? O laboratório está aqui, que eu cadastrei, ó, temperatura mínima, máxima, atual, umidade mínima, máxima e atual, 2 vezes ao dia, certo? Aqui eu coloquei alguns que é o controle que a enfermagem faria, tá? Uma incubadora lá que ela faria esse controle, tá? Então você pode separar também. Aqui eu coloquei outros setores que fazem também, poderia colocar só para exemplificar, tá? Andrologia, tá? Aqui eu tenho uma estufa de transporte, só temperatura, tá? E os bancos de criopreservação, que eu cadastrei aonde? Na hora lá de fazer o cadastro dos meus bancos, a gente não vem aqui e vocês cadastram todos os bancos que vocês possuem na clínica, para você não precisar de cadastrar 2 vezes, né? Cadastrar aqui e ainda cadastrar aqui. Então, cadastrou aqui, ok. Ele já puxa, então, todos os meus bancos de criopreservação
e aqui para você colocar o nível de nitrogênio. Clicando aqui, a gente tem algumas tabelinhas de referência, tá? Para vocês aí terem alguns valores de referência para essas medições, ok? Fez o lançamento, lançou, você quer agora uma lista daquele mês de tudo que foi lançado. Lista de lançamentos. Lista de lançamentos, eu coloco a minha data de início e a data de fim. Eu vou pegar, por exemplo, do ano, tá? Porque como é um ambiente de teste aqui, a gente zera muita coisa. 31/12/2022. Pesquisei, ele vai listar para mim tudo que eu já lancei. Então aqui eu não lancei nada de incubadora, que ele pegou, não lancei nada. Então eu tenho aqui a sala teste, eu lancei isso tudo aqui. Se eu quiser imprimir, tá, gente? Então eu tenho aqui, ele gera um PDF, você consegue imprimir. Então a lista de lançamentos. Mais uma vez eu reforço, pessoal, não pode fazer lançamento retroativo. Por isso que todas as vezes que você tenta, né, vai sair do sistema, deslogar, então se eu clicar aqui em deslogar, ele pergunta, já verificou o controle de qualidade do laboratório? Clicou em verificar, ele vai te mandar naquela página de lançamento, ok?